Bom, com o objetivo de recapitular o cálculo de áreas, nós vamos resolver o problema para a seção. Um exercício que iria compor a lista, o exercício de número 23. O enunciado é muito simples. Ele pede para achar a área da região limitada pelas curvas, no plural, porque aqui são duas, por causa da potência 2, e a reta x igual a 5. Pede para fazer o esboço do gráfico e para resolver em relação a x e em relação a y. Então, um exercício bem completo. Vamos iniciar? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa potência quadrada se transforma em mais ou menos. Então, vira raiz de x menos 1 e também raiz menos raiz de x menos 1. Ok? Lembrando que a potência 2, para ser eliminada, se aplica a raiz dos dois lados, e quando o índice é par, o mais ou menos é fundamental. Então, vou ter que fazer o esboço dessa curva e da reta x igual a 5. Vamos lá? Antes, eu pergunto, quando x vale 5, quanto vale a função? Bom, 5 menos 1 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, quando x é 5, em um ponto vale 2 e na outra função vai valer menos 2. Vamos lá para o gráfico. Iniciando. Vou começar fazendo o gráfico dessa curva. Eu quero que vocês percebam que é uma translação em x. Translação em x igual a 0. Então fica x menos 1 igual a 0. Portanto, x vale 1. Ok? Então, translação. Vou marcar o x valendo 1 e vou deslocar o eixo. Pronto. Essa é a nova origem. Não tem translação em y, que seria por fora, não tem rebatimento. O gráfico parte daqui. E eu lembro que o gráfico de uma raiz, quando o índice é maior que a potência, fica paralelo ao eixo x. Está aqui o gráfico. Esse é o gráfico da raiz de x menos 1. O menos é um rebatimento, ele joga aqui para baixo. Quem quiser pode também imaginar o gráfico da função y ao quadrado. Para isso, tem que lembrar que é uma parábola. Tem que lembrar da geometria analítica, no caso uma parábola com concavidade para a direita. Pronto. Agora, x igual a 5, essa reta aqui. E ele pede limitada entre as curvas e a reta. Com certeza é essa região que ele deseja. Ok? Bom, quando nós formos resolver em relação ao eixo x, então vai ser o gráfico limitado entre duas curvas. A curva de cima menos a curva de baixo. A integral de 1 até 5. Então, em relação a x, está bem simples, hein? É uma área única. Dá para calcular a área limitada entre duas funções. Então, a área vai ser a integral de 1 até 5, da função que está em cima, que é a raiz de x menos 1, menos a função que está embaixo, que é menos a raiz de x menos 1. Pronto. Essa é a área. Ok? Lembro que quando está limitado entre duas funções, não importa se está acima do eixo ou abaixo do eixo. A própria fórmula corrige os sinais. Vamos juntar? Menos com menos dá mais uma raiz dão duas raízes. Eu já vou até tirar da raiz. Duas raízes. Tira da raiz, fica x menos 1 elevado a meio. Observe que a base não é simples, há necessidade de compensar e a derivada vale 1. Pronto. Integral, conserva a constante, que é o 2 sobre 1. Integra a função. Integra a externa, integral da potência meio. Meio mais 1 é 3 meios, vezes 2 terços. Isso porque eu vou dividir por 3 meios e dividir por fração equivale a multiplicar pelo inverso, variando de 1 a 5, ok? Então, essa área, multiplicando dá 4 terços. Deixa eu voltar para a raiz, eu acho mais simples. Raiz quadrada de x menos 1 ao cubo, variando de 1 a 5. Vamos substituir primeiro por 5. Eu vou deixar o 4 terços em evidência, tá? Deixar aqui fora. Vou trocar por 5. 5 menos 1 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E 2 ao cubo é 8. Menos, troca por 1. 1 menos 1, 0. A raiz de 0 é 0.
Então, 4/3 vezes 8, a resposta dessa área, 32/3. Beleza, terminamos. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo da mesma área, mas agora em relação a y, que vai ficar bem interessante. Bom, em relação a y, primeiro eu vou precisar dos limitantes, ó, em y. Então, eu preciso saber quanto vale esse valor e quanto vale esse valor. Quando x vale 5, eu já calculei, a função vale 2 e menos 2. Deixa eu virar a folha. Virando a folha, nós vamos ter que calcular a integral de menos 2 até 2. Tudo bem. Percebe que é uma função limitada entre a reta e a curva? Só que agora eu preciso da função inversa, eu preciso isolar o x. Vamos isolar o x? Tá. Aqui o x já está isolado, o x vale 5. Então o nome dessa reta é 5. Agora aqui eu preciso isolar o x. Vamos isolar? A função está aqui, ó. Para isolar o x é só jogar o menos 1 para o outro lado. Então o nome dessa reta é y ao quadrado, joga o menos 1 para o outro lado, fica mais 1 igual a x. Tá? Então a curva chama y ao quadrado mais 1 e a reta chama 5. Então vamos lá. A área vai ser a integral de menos 2 até 2 da função de cima menos a de baixo. A de cima é a mais afastada do eixo, que é o 5, e a de baixo é a curva. Portanto, a área vai ser a integral de menos 2 até 2 da função mais afastada, que é o 5, menos a função mais próxima, que é a curva, que é y ao quadrado mais 1. Isso em relação a y. Tem que isolar o x, porque tudo deve ser feito em relação a y. Vamos agrupar. Menos y ao quadrado. 5 menos 1, 4. Em relação a y. Agora integra, soma 1 e divide, e a integral de 4, 4y, variando de menos 2 até 2. Agora é substituir o limite superior e o limite inferior. Trocando por 2, 2 ao cubo é 8, vai dar menos 8/3. Trocando por 2, 4 vezes 2 é 8. Menos, agora troca por menos 2, com cuidado. Menos 2 ao cubo é menos 8, com menos mais 8. Então fica 8/3. E menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8/3, mais 8, tira do parênteses, dá menos 8/3 mais 8. Menos 8/3 com menos 8/3 é menos 16/3, e 8 mais 8, 16. 3 vezes 16, 48. 48 menos 16 dá 32. Essa área vale 32/3. Observe que os dois resultados, em x e em y, deram o mesmo, que confirma que o cálculo está correto.